Grande Jornal Regional Entrevista. Desvendar o segredo da saúde e da felicidade, que estão intrinsecamente ligadas, pois sem saúde mental e física, não há felicidade, não tem como ser feliz, não é mesmo, doutora Mariela Silveira, que está conosco aqui, a doutora Mariela, especialista em nutrologia, acupuntura médica e terapia cognitiva. Ela também é diretora clínica do Curotel Spa Médico. Além disso, é fundadora da ONG Mente Viva. Ela vai estar realizando uma palestra agora, no próximo dia 15 de junho, quinta-feira, na próxima quinta, às 19, das 19 às 21, no Teatro da Câmara Municipal de Gramado. Ela está acompanhado aqui, doutora Mariela, da nossa querida amiga Tabata Cola. Tudo bem, doutora? Minha amiga. Tudo bem, doutora tudo Mariela, bem. Bom dia. Meu amigo, bom dia. Muito bom estar aqui com vocês, muito bom estar aqui com todos que estão nos assistindo hoje. É uma satisfação da gente falar esse tema e vir nesse lugar aqui que é tão especial, com essa pessoa que sempre traz coisas assim, sempre traz uma energia muito boa onde está, né? Então, muito bom estar com vocês. Obrigada pelo convite. Que isso, nós que agradecemos, doutora Mariela, de estar aqui conosco, para falar de um tema que realmente, né, doutora, o tema da sua palestra é desvendando a saúde e a felicidade, que são coisas tão desejadas, né? Tão aspiradas por todos nós, só que infelizmente nem sempre nós conseguimos ter as duas. Exato. Porque às vezes parece que a gente tem saúde e não tem felicidade. E parece que a gente é feliz, mas aí nos falta saúde. Mas é impossível também, né, ser feliz sem saúde. Uma coisa, na verdade, a gente sabe que físico e emocional, eles estão absolutamente interligados, né? Existe uma correlação muito grande. O físico pode facilitar ou dificultar algum processo mental e emocional, e o contrário também é verdadeiro. Há pouco a gente falava sobre isso, né? A relação das doenças oportunistas, eventualmente, que aparecem em momentos onde as pessoas estão emocionalmente mais fragilizadas e assim por diante. Então é por isso que é importante a gente se dar o direito de entrar um pouquinho mais em detalhes, verificar o que acontece mesmo. Afinal de contas, como é que são as pessoas que são consideradas saudáveis e se consideram muito bem, muito felizes, né? O que acontece nas pessoas que mais vivem no mundo e que vivem bem, né? Que vivem em paz, vivem em tranquilidade, têm uma vida longeva e tal. Então, a ideia é que a gente possa dar uma olhada boa nisso, para que as pessoas possam fazer várias reflexões sobre como é que elas estão vivendo no final das contas e o que é possível a gente fazer para ajustar esse caminho, né? Que realmente é um caminho de equilíbrio, né? Entre esses estados, né? Do físico, do mental e emocional. Então, sem dúvida, tão interligados e a gente vê às vezes que existe um grande desconhecimento, né, Braulio? É verdade. Muitas pessoas não se dão conta que o padrão mental e emocional vai fatalmente levar a um processo patológico, né, doutor? Com certeza. Quando a pessoa tem, por exemplo, né, depressão ou ansiedade, a gente já sabe que isso interfere em diversas doenças, como as cardiovasculares, por exemplo, a ansiedade e pressão arterial e taquicardia, ela é completamente interligada, né? A depressão, por outro lado, baixa a guarda realmente imunológica, a gente tem baixa de imunoglobulinas, que fazem com que as pessoas possam ficar mais suscetíveis, inclusive, ao câncer, né? Então, isso tudo está muito estudado ultimamente. Então, começa a haver uma valorização do mundo interior também, né? Porque muito a gente fala do de fora, faça isso, faça aquilo, e a gente acaba não dando o valor desse imenso mundo interior que é necessário a gente entender como é que nós estamos no sentido reconhecimento de emoções, percepção mesmo, presença, né? Onde a gente está, para que a gente possa, então, dar devida atenção da saúde. Às vezes, Braulio, a gente vê pessoas com doenças e que o corpo fica chamando a atenção e a pessoa não dá bola. Não dá bola, ela vai passando, ela vai para a próxima etapa, né? E aquela queixa ali incomodando, uma dor persistente, uma situação de saúde que ela taca remédio, né? Faz isso, faz aquilo, usa outros fatores que não vão ajudar, mas que ela acha que sim, usa álcool, usa o cigarro, né? Usa droga, muitas vezes, para tentar
diminuir alguns desconfortos Que e ela vai também, levando. né, se a gente for levar essa questão do uso da droga também, né? Porque, obviamente, a concepção de droga ela é muito ampla. Sim. Mas o próprio álcool, né? Que Isso. pode ser considerado uma droga, enfim, e os outros psicotrópicos, né? Exatamente. E Abuso as de drogas. medicamento, né? Exatamente. Medicamento para dormir, medicamento para acordar. Que as pessoas, de certa maneira, elas estão buscando a felicidade. Exato. Não é verdade? É muito interessante isso, porque uma coisa, a felicidade, que aliás é um conceito super interessante, amplo, profundo, né? Ela é muito diferente do prazer. Só que eu digo que às vezes as pessoas estão na viagem de busca da felicidade, só que elas se distraem com o prazer. E o prazer, o hedonismo, né, a questão mais de trazer a satisfação a curto prazo, momentânea, que acaba parecendo que vai resolver algum tipo de desconforto, de problema, né, de angústia, ele tá longe de ser o que é a felicidade. Né? Não que a felicidade seja um caminho longe, mas é outro caminho. Uma coisa é o do prazer, que bom, podem ter prazeres da vida, tá tudo certo, só que é diferente do que algo mais profundo. A felicidade, por sua vez, ela não é algo de resolver alguma situação. Ela é uma compreensão profunda mesmo, que tem a ver com o significado da vida. Doutora Mariela, seria uma construção. A felicidade, possivelmente ela passa por construção quando a gente analisa, né? Existem alguns autores que têm se dedicado muito a compreender a felicidade, aliás, coisa nova dentro de uma história da medicina, de uma história da psicologia, isso é novo. A gente está falando de algumas décadas que vão olhar para a saúde efetivamente mental. O foco sempre foi doença mental. Mas, mais recentemente, alguns autores se dedicaram a compreender um pouco isso. Então, sim, parece que as pessoas que realmente são mais felizes, elas têm uma construção que favorecem isso. Algo que elas vão fazendo, não é gratuitamente, né? Elas constroem seus relacionamentos afetivos, elas constroem legados do jeito de ser. Aquela pessoa que vai se embora e diz, puxa, mas ela permanece viva, né? Em tudo que ela deixou de ensinamentos, né? de coisas. Pode ser no foco no trabalho, pode ser no foco... Não importa, mas ela tem uma relação de respeito à sua essência de vida. Entende, Braulio? Sim. Muitas vezes isso está conectado. Existem várias características comuns numa dimensão de compreensão do que é a felicidade, mas essa entrega de algo que tem a ver com a sua essência, com a sua missão de vida, ela possivelmente é um dos ingredientes muito importantes para a felicidade. Então, sim, a felicidade ela acontece numa construção, mas ao mesmo tempo, a felicidade ela acontece no presente. Entende? É muito interessante porque as pessoas buscam, né, o que é a ansiedade. A ansiedade normalmente é o pensamento do controle das variáveis, do futuro. Um pouco ela pode nos ajudar, ela pode ser vital, importante, tudo certo. Mas se o grande foco está no futuro, eu não consigo desfrutar onde está a felicidade, que só acontece agora, no presente. Então isso é muito interessante a gente ver. E a gente vai falar bastante disso lá no workshop. A minha intenção é que a gente faça uma imersão nisso, nessas reflexões, sabe? Porque as pessoas têm se distraído bastante com né? Como temos nos distraído, né? E, infelizmente, temos nos distraído. As redes sociais têm o lado bom, mas também nos demandam muita coisa, né? Que não são boas, para aquele momento não é bom, Exato. Né? Exatamente. Essa questão digital, puxa, não temos nem o que falar, que maravilha a tecnologia, quanto nos ajuda. Fantástico. Nós agora estamos nos utilizando dela, né? Estamos utilizando dela, que fantástico, incrível. Agora, a forma como são montados, né? Quando a gente vai estudar um pouquinho mais o que acontece nos algoritmos, na captação da atenção, que aliás é um grande commodity, hoje é falado assim, né? Quando a pessoa está colocando atenção em algo, puxa, aquilo é valiosíssimo, né? Então, tudo é feito para captar para a captura da atenção. Então, estamos falando aqui do WhatsApp, do Facebook, Instagram, TikTok. O TikTok, a gente diz dentro, assim, todos eles acabam alterando muito a nossa bioquímica cerebral. E o neurotransmissor que mais é ativado, toda vez que toca uma sinalização lá, é a dopamina, tá? Que ela tem a ver com satisfação, ela tem a ver também com energia, mas ela tem a ver com o prazer. O hormônio do prazer. Então,
assim como outras situações aumentam a dopamina, a rede social aumenta. Então é a expectativa. Ela sobe, a pessoa vai lá e confere a mensagem e ela desce. E a gente fica esperando a próxima. Então, é toda muito bem feita para capturar a atenção. E dentro dessas todas, a gente costuma dizer que o TikTok, ele é o craque, entre aspas, tá? De adição. Pelo algoritmo, pelo formato que ele é feito. Então, esse é um capítulo à parte toda, mas que a gente precisa compreender que a nossa atenção, ela vai sendo muitas vezes vai sugada. sendo capturada. Né? Capturada. E assim como a gente falou do álcool, ou eventualmente, sei lá, o excesso de café, ou tudo aquilo que a gente, de alguma maneira, pode ser adicto, a rede social, ela é bastante. O digital, ele acaba capturando bastante. E a pessoa vai, muitas vezes, na busca da satisfação, do prazer. Verdade. Só que... Ela tira o foco. Ela tira o foco. Tira o foco do principal. Doutora Mariela, o que seria hoje, digamos assim, um ser humano que pode ser considerado mental, emocional, fisicamente saudável? E por conta disso, alguém que realmente pode se encontrar nesse estado, né, de felicidade? Muito bom. Essa pergunta é interessante porque até a gente, quando vai ver os conceitos de que são saúde, né? Antigamente era só a ausência de doença. A gente sabe que a ausência de doença não é a saúde. A saúde é tão mais do que isso, né? A saúde é aquilo que vai nos falar de vitalidade, né? De vontade de viver também. Então, vai além do que isso. E vou até dizer uma coisa, Braulio. Eu acho que, eu me animo a dizer que já atendi pessoas com doenças mais saudáveis, entende? Eu entendo, Tá? perfeitamente. Porque é um conceito amplo. Então, hoje a gente entende, é o equilíbrio, é a harmonia entre os estados, né, físicos, mentais, emocionais, sociais também e espirituais. Então, ele é algo complexo. Bom, a saúde talvez perfeita não existe porque o equilíbrio dessas funções, a vida é dinâmica, né? Às vezes as coisas estão melhores num campo, mas estão mais difíceis no outro. Verdade. E isso também, o conviver com essas questões, isso é uma lição de saúde. A nossa resiliência, a nossa capacidade de lidar com as situações que vão acontecendo, ela é a saúde em si, né? Com as dinâmicas, com o melhor e com o pior, né? Sim. Então, isso é saúde. Então, a saúde possivelmente é uma pessoa onde... Quem é o saudável aqui, né? É uma pessoa que possivelmente tem indicadores, vamos dizer assim, aqui o meu olhar médico, clínico, né, dentro de um aspecto que realmente seja compatível com longevidade, indicadores que nos mostrem que essa pessoa está dentro do seu nível normal, ou ainda de indicadores que a gente chama de níveis ótimos de saúde. É interessante que muitas vezes a gente não deve se conformar com os níveis que estão lá na pontinha mais limítrofes assim, da doença. A gente tem que tentar trazer se a gente tem, o nosso potencial, né, para melhor. Então, pessoas que têm esses indicadores clínicos dentro da saúde, mas pessoas também que se sentem produtivas, com autonomia, né, com capacidade de fazer as suas próprias tarefas, com rede de relacionamento, de apoio. Onde elas se sintam seguras, seja na família ou seja em amigos que ela sabe que ela tem problema, ela pode bater na porta e confiar. Né? E isso é uma característica interessantíssima e comum a essas zonas longevas estudadas, né? A gente chama os Blue Zones, dos povos mais longevos, octogenários, nonagenários, centenários, foram bastante estudados aí recentemente pelo pessoal da epidemiologia, né? Então, você sabe que isso são características importantes, Braulio. E foi estudado também características de personalidade. E uma das coisas, Braulio, interessante é que muitas vezes esses longevos são pessoas que não levam muito a coisa, o rancor, tá? Não guardam rancor. Olha que importante isso. Doutora, eu só quero pedir para fazer um pequeno intervalo aqui, tá, Stefano? Porque estamos chegando no final aqui do nosso tempo. A gente faz um pequeno intervalo aqui e a gente volta já em seguida para a doutora Mariela terminar o conceito, né, de uma pessoa que pode ser considerada saudavelmente, né, ou fisicamente, emocional e mental, emocional e fisicamente saudável. E por conta disso, feliz também. A gente volta em seguida. Voltamos aqui com a doutora Mariela Silveira, que está conosco aqui. Doutora Mariela, que é diretora clínica do CUR Hotel Spa Médico, especialista em nutrologia, acupuntura médica e terapia cognitiva, fundadora da Mente Viva. Ela vai estar palestrando agora, na próxima quinta,
dia 15, às 19, das 19 às 21h30, no Teatro da Câmara Municipal de Gramado, com o tema Desvendando a Saúde e a Felicidade. Você estava nos dizendo o que é uma pessoa que pode ser considerada mental, emocional e fisicamente saudável e, por conta disso, também feliz. Isso. Essa pessoa possivelmente tenha um equilíbrio de indicadores objetivos e subjetivos, porque a felicidade ela passa por isso, né? Por mais que eu tenha anatomicamente capacidade de entender um pouquinho um cérebro saudável, né? Através de uma ressonância magnética a gente vê pontos que são ligados às pessoas que se consideram mais felizes. Eu sempre vou ter o fator que é subjetivo, né? Então a construção da felicidade ela vai ser única. Não existe uma receita pronta de bolo e preciso disso, daquilo. Não. Tem pessoas que têm que ter um componente maior de gratidão para isso. Tem pessoas que têm que ter um componente maior de conexão com o significado de pertencimento, né? A presença divina. Né? Então, enfim, essa combinação, eu preciso estar atento enquanto médico para entender o que é importante para a pessoa. Algumas das coisas são possivelmente bastante comuns à maior parte das pessoas que vivem bem, né, do ponto de vista físico e do ponto de vista emocional. Mas a característica, essa construção, ela vai ser sempre subjetiva. Eu dizia, Braulio, que tem um trabalho muito interessante que são os estudos das Blue Zones, né? O que são as Blue Zones? São consideradas as zonas mais longevas do mundo. Nessas regiões, realmente essas pessoas que vivem mais do que a média da expectativa mundial foi bastante estudada, essas pessoas foram estudadas. Então se viu o componente genético, o componente da alimentação, da atividade física, se viu... Então, o componente da genética está ali, mas não é a maior participação, tá? Fundamentalmente, o jeito que essas pessoas vivem, o ambiente delas e os micro-hábitos foi o que realmente impactou, tá? Então, aqui, olhando bem o aspecto da alimentação. Mas qual é a alimentação? Né? É o alimento do futuro e tal. Não, o alimento comum, essas pessoas, sabe o que era? Claro que com as suas variáveis culturais, né, geográficas, daquilo que se oferece, o local, mas era que a maior quantidade que faz parte daquele prato do dia a dia de uma pessoa que vive bastante é alimento de verdade, é alimento que ela consegue reconhecer. A gente está falando de fruta, de verdura, de legumes, de cereais, não de alimento ultraprocessado, não é isso que faz, não é o alimento empacotado, não, alimento de verdade, muito rico sim em vegetais, chamando a atenção, com a presença de proteína também, exceto num grupo estudado que era a população de Loma Linda, da Califórnia, que tinha uma quantidade menor, até pela questão de uma população adventista, então tinham peculiaridades interessantes com relação à sua alimentação e também à sua religiosidade, ao seu grupo de amigos, de encontro, de pertencimento, bem interessante. Mas enfim, então a comida é essa. Essas pessoas são fisicamente ativas, isso é uma regra. Realmente são fisicamente ativos. Alguns de academia, mas a maioria não. A maioria fazendo atividade de vida diária, indo para as coisas a pé, se movimentando, porque o movimento é a vida, né? Claro. O movimento é vida. A vida é movimento. A vida é movimento, né? É essencial. Se a pessoa está sedentária, ela adoece. Isso é fato. E inclusive para a mente também. Então tinha isso, amizades, tá? Muito importante. Isso foi uma pesquisa que foi feita em Harvard, né? Exato. Que as pessoas mais felizes são as que têm esse círculo de amigos e de pessoas. Nessa pesquisa de Harvard, eles viram que a amizade ela tinha um tamanho tão importante, tão significativo para a expectativa de vida que superava até o tabagismo. Não estou aqui falando que a pessoa tem que fumar e não ter. Não é isso. Mas ela é muito importante, de verdade, né, para a expectativa de vida. Muito importante. Até porque o tabagista não vai ter uma expectativa muito grande de vida. Né? Exato, né? Sem dúvida. É um fator que atrapalha aí demais. Mas isso de ter realmente em quem confiar, de cultivar afeto. Nós somos seres
afetivos, né? verdade. Se a gente deixa essa parte nossa de lado, a gente muda tudo, né? Toda a nossa saúde é influenciada. A gente viu quando foi necessário fazer realmente uma restrição maior, o quanto isso foi significativo, quanto impactou, né? Então nós somos os seres de estar convivendo de uma maneira social, agregada, né? Então isso é importantíssimo. Foi encontrado também a questão de propósito de vida, tá? Nessas pessoas. Então, às vezes as pessoas dizem, poxa, mas eu não sei qual é o propósito, e aí ficam um pouco angustiadas. Não, tá tudo bem. Se souber que o propósito pode ser apreciar hoje o sol que está lá fora, né? Se souber apreciar o próximo café que for tomar, verdadeiramente com presença, né? Se o propósito for esse de poder olhar nos olhos de uma pessoa, né, e saber como é que ela está, o propósito de viver da melhor maneira possível agora, isso já é uma grande coisa. E ter propósito de vida teve uma expectativa de vida 17% maior do que quem não tem. Olha só, Bruno. E a outra questão é da espiritualidade. A espiritualidade, vamos dizer assim, tecnicamente a gente fala que tem 2 conceitos nela. Um é a espiritualidade horizontal e outro é vertical, né? Então, assim, a vertical seria realmente uma conexão com o divino, né? Muito importante, tem um autor que pesquisa muito isso, um médico psiquiatra que se destaca no Carolina do Norte, o Harold Koenig. Fez uma coletânea impressionante de trabalhos fantásticos disso. E o outro conceito é a espiritualidade horizontal, que tem a ver com a prática nos interrelacionamentos, nos grupos de algo que considera divino. Tá? Então são essas 2 questões. Ambas são muito importantes e são importantes para essa questão de não adoecer. É muito interessante porque mostra, tem trabalhos assim de alta qualidade mostrando realmente disso, pessoas que tenham um cultivo da sua prática religiosa ou espiritual, que acabam tendo menos internação, quando estão internados ficam menos tempo hospitalizados, comparativamente aqui não tem, buscam menos serviços ambulatoriais, entende? Então é interessantíssimo. E aí nos mais variadas áreas, né, da medicina tem estudos disso. Então parece realmente ser uma das coisas que a gente precisa dar um olhar profundo, entender mais, estudar mais isso, porque acaba tendo impacto, sim. E na prática, na clínica, no dia a dia, a gente vê isso. A pessoa que senta no consultório e começa a contar seu histórico, eu deixo aberto muito, mas acabo perguntando bastante, né? Como é que é o dia a dia, o que é importante para aquela pessoa. Puxa, e ali às vezes aparecem coisas que as pessoas estão mais conectadas ou menos e vale a pena se reconectar muitas vezes, né? Para que a gente possa usufruir do nosso potencial. Essa conexão, né, com o divino, enfim, com aquilo que as pessoas acreditam, Sim. Uma conexão consigo mesmo, né? Isso, também. A gente volta a se conectar. Olha só, eu sei que o tema é amplo, mas de qualquer maneira, quem está nos acompanhando terá a oportunidade agora na próxima quinta, dia 15, das 19 às 21h30, no Teatro da Câmara Municipal de Gramado, Isso. de acompanhar a sua palestra, doutora Mariela, Desvendando a Saúde e a Felicidade. Né? Isso. Vão ser muito bem-vindos. Eu falo até que vai ser mais do que uma palestra, vou dar o meu melhor lá para a gente fazer aquele momento bem especial, mesmo todo mundo juntos. Esse workshop vai ter até um lanchinho saudável, vai ter um momento bem legal assim juntos, mas para realmente dar esse gás, a gente fazer para que o próximo passo da pessoa possa ser com mais vitalidade, assim, né? Exato, esse é o nosso... com mais assertividade. Doutora Mariela, para quem quiser assistir, como é que funciona para assistir a palestra? Então, ainda tem inscrições abertas, vão terminar possivelmente já em seguida. Isso, e a gente vai ter, então, tem um telefone de contato. Pode me falar, por favor, o telefone? 99 173 0678. Por favor, pode mandar lá uma mensagenzinha para a Sandra, para a gente poder proceder à inscrição. E aí depois também, quem fizer vai ganhar aí de brinde 20 meditações guiadas, para a gente poder também dar essa continuidade, né? Assim, de poder acessar esse conteúdo de vez em quando e estando bem focado em saúde, em vitalidade, em felicidade, Braulio. Doutora Mariela, muito obrigado, minha amiga doutora Muito Mariela obrigada. Silveira. Muito obrigado obrigada. pela participação aqui. Que agradeço muito. Que estará palestrando agora na próxima quinta, dia 15, das 19 às 21h30, na Câmara Municipal de Gramado, no Teatro, né, da Câmara Municipal de Gramado, Desvendando a Saúde
e a felicidade. Dona Mariela, que é diretora clínica do Curotel Spa Médico, também especialista em nutrologia, acupuntura médica e terapia cognitiva. Ela que é fundadora da ONG Mente Viva. Para encerrar o nosso bate-papo aqui na Clube 885, muito mais que rádio. Grande Jornal Regional Entrevista.